tratamento para essa doença qual é? Muito carinho, muito amor. Tem o tratamento medicamentoso, que é a rivastigamina e a memantina, sempre na dose máxima. Olá, no Momento Saúde de hoje nós vamos falar sobre memória. A gente já nasce com memória? Em que momento a gente começa a perder a memória? Existem maneiras de não perder a memória e ir até o fim da vida com ela? Bom, essas respostas eu vim aqui buscar com ninguém menos do que o neurologista Dr. Nubor Orlando Facuri. Muito obrigada por receber nossa equipe aqui, doutor. Muito obrigada. O prazer e o interesse é meu por falar sobre um tema tão bonito. Você sabe que os gregos consideravam a memória como uma deusa, mãe de 9 filhas. A poesia, a dança, o teatro, a literatura são filhos da memória. Eu posso lhe afirmar que a gente nasce com uma população de neurônios gigantesca. São bilhões de neurônios. E cada um deles vai fazendo ligações, criando caminhos. Adquirir memória é produzir sulcos nas estradas. Você lembra daquela coisa lá da roça, onde passa um boi, passa uma boiada. Então você precisa marcar no seu cérebro a trajetória da informação. O bebezinho nasce com essa potência, com essa capacidade extraordinária. Antigamente imaginava-se que nascia-se como uma folha em branco, sem nada escrito nela. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. O bebê nasce com a expressão clara de como é o rosto da minha mãe e a voz da minha mãe. Até o jeito de chorar do bebê tem traços do sotaque da voz da mãe que ele ouviu quando estava no útero. Ele nasce com a capacidade de reconhecer o sorriso. Quando a mãe sorri pela primeira vez, aquilo fica definitivamente marcado. Então, a memória é uma construção para sempre, para a nossa vida toda. Como é que se mantém a memória? Existem algumas regrinhas clássicas. Me permite esse cacuete de professor que eu tenho para simplificar. À vontade. Pense na letra R, repetir. É preciso repetir para memorizar. Segunda letrinha, a letra E. É preciso se emocionar com o que você aprende. E a terceira letrinha, de novo, uma letra E. É preciso esparramar. Eu vou ensinar para você, eu acho que você é daqui de Campinas e eu sou lá do interior de Minas Gerais, sou de Uberaba. Então lá tem uma fruta chamada piqui. Ela é amarela, tem espinho dentro. Você usa ela para comer junto com o arroz, que fica delicioso. E a árvore tem mais ou menos o tamanho de um pé de laranjeira. Então você acaba de aprender que o piqui é um fruto do cerrado, num pé de uma árvore grande e que ele é amarelado, que você usa cozinhar junto com arroz. Então, com esse conjunto de informações que eu lhe dei, você memoriza melhor. Trata de esparramar. Onde que estava? Quem que fez? Como é que eu faço? Onde que eu compro? Onde que eu guardo? Quando que eu posso usar? Qual é o sabor? Qual é o gosto? Quanto mais informações, melhor. E para terminar esse bloco, como que a gente perde a memória? Eu costumo dizer didaticamente que a gente não perde memória, a gente perde neurônios, porque as memórias estão nos neurônios. O que você tem que entender é que o nosso cérebro é sujeito a chuvas e trovoadas. Então, dois grandes acontecimentos que nos faz perder neurônios. Um traumatismo, uma infecção pelo vírus da herpes ou uma degeneração dos neurônios que acontece da doença de Alzheimer.
Então hoje estamos carregados de livros falando sobre as perdas dos neurônios na doença de Alzheimer. Mas há algum tempo atrás, você sabe que o charme para a perda de memória eram os filmes. É um indivíduo que passou por uma emoção forte e pronto, apaga toda a memória. Será que isso é verdade? A gente é capaz de perder até a identidade a partir de um choque emocional? Pois é, acontece. Algumas coisas a gente faz escolha. Eu quero esquecer essa coisa que me incomoda. Aí é que não esquece mais. Bom, a gente vai interromper essa aula, mas a gente volta já já. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com o neurologista Nubor Orlando Facuri sobre memória, uma verdadeira aula. O senhor encerrou o primeiro bloco falando que quando a gente decide esquecer alguma coisa, aí é que a gente não esquece. Que triste, né? Pois é, se há uma coisa muito curiosa para contar isso para você, é que o maior especialista em memória no nosso país, que eu conheci pessoalmente, esteve na minha casa, é o professor Ivan Izquierdo. Hoje ele está lá em Porto Alegre. E um dos livros dele sobre memória, ele pôs esse título que eu acho que é pertinente ao que nós estamos falando. O livro se chama A Arte de Esquecer, porque não é fácil esquecer conflitos, esquecer mágoas, esquecer aquele ciúme que atormenta. E há nesse processo toda uma dinâmica que Freud lidou muito com isto. São as fugas de causas das nossas necessidades conflituosas aí no nosso inconsciente. Então nós estamos de alguma maneira tentando fazer trocas, troca de nome, troca de caminhos, e no fundo o nosso inconsciente está fazendo propositadamente essas pequenas falhas. Mas convém dizer que o neurologista, como neurologista, eu não penso assim não. Na verdade, existe mecanismo de resgate. Você, para lembrar determinada coisa, você tem que mexer lá nos seus neurônios, nas chaves que abrem determinados caminhos. Vamos dizer que você vai comigo na minha cidade. Eu sou de Uberaba, acabo de lhe dizer. Faz tempo que eu não vou lá. Não me lembro mais como indicar para você ir na igreja matriz. Mas nós vamos juntos. Entramos pela cidade. Aí eu vejo um prédio, uma casa, um hospital. Ah, estou me lembrando. É aqui, vira à esquerda. Assim a gente chega lá. Então uma coisa vai levando a outra. Determinadas situações, então, que a gente esquece, segundo Freud, tem lá as justificativas das exigências, dos desejos nos recônditos do nosso inconsciente. Mas para mim, como neurologista, é questão da chave. Tem que achar a chave certa para o resgate daquele momento. A memória tem também outras coisas muito curiosas. Você sabe que existem falsas memórias? Nunca ouvi Nós podemos falsificar os relatos. Não é uma mentira isso? É tão forte que talvez você usar essa memória mentira, ela não seja adequada. Vamos dar um exemplo das confabulações. As fofocas. Pois é, menina. Então, tem nas doenças. Existe uma síndrome chamada síndrome de Korsakoff. É o bebedor crônico, é o alcoólatra que se soma anos bebendo e depois ocorrem lesões em determinadas áreas ali do mesencéfalo e a memória dele fica com lacunas, com falhas, com trechos que ele não consegue lembrar. Então ele enxerta coisas ali, tanto coisas antigas como coisas atuais. Você sabe que a memória, para a gente contar de novo a mesma história, a gente não resgata o arquivo como faz o computador. Lembrar e contar de um episódio da sua vida,
Você tem que criar de novo aquele fato. Então suponha que você chega para sua irmã e pede para ela contar como foi a sua festa de casamento. Ela vai pôr o personagem do casamento da prima, do casamento de uma amiga, do casamento dela. Então, todas as histórias que a gente conta do nosso passado não são lembranças confiáveis. Nós fazemos mistura de lugar, misturas de objetos, de pessoas e principalmente do significado do fato. E acredita que está falando a verdade, né? Exatamente. Uma das coisas graves nessa situação são aquelas falsas memórias de crianças, 5 ou 6 anos de idade, que refere a assédios. Aquilo deu uma repercussão jurídica monstruosa nos Estados Unidos, que crianças que relatavam ter sido assediadas por um determinado parente e que no fato, o fato em si não aconteceu. Doutor, vamos fazer mais um intervalo, voltamos já, tá bom? Voltamos. Esse é o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com o neurologista Nubor Orlando Facuri sobre memória. Estamos aprendendo coisas maravilhosas aqui juntos. Doutor Nubor, a memória, ela é uma coisa só ou ela é dividida em tipos, alguma coisa assim? Pois é, a memória tem vários tipos e várias classificações. Vamos considerar uma que é mais usada atualmente. Primeiro, nós temos uma memória de trabalho. Suponha que eu combine com vocês, olha, uma boa proposta. Vamos sair daqui dessa entrevista e vamos para um restaurante lá no shopping center. Eu vou pedir para minha secretária trazer o telefone do restaurante, que a gente até já encomenda uma mesa. Aí eu pergunto para ela, como é mesmo o telefone daquele restaurante? Ela fala, nós discamos, marcamos o encontro lá. Pronto, já esqueci até qual é o telefone, o restaurante, que já está combinado, eu vou de carona com vocês. Então, esse uso de informações momentâneas, transitórias e rápidas, a gente usa ele o dia inteiro, são milhares e milhares de informações que passam pela cabeça da gente. No dia seguinte você nem lembra mais desses dados. Onde se viu guardar telefone de um restaurante? Quando você precisar, você entra aí no seu celular e descobre outra vez, chamada memória de trabalho. Mas às vezes essas coisas que nós estamos conversando e combinando são interessantes, você vai poder precisar dela, usar amanhã ou a semana que vem e tal. Então você joga para a memória de curto prazo, para durar um pouquinho mais. E aí quando chega em casa toma nota, mas aí a semana que vem você vai precisar, então você tem que pôr na memória de longo prazo. O que está acontecendo no cérebro? Nós temos uma área no cérebro chamada hipocampo, dos dois lados, na região das nossas têmporas. Então, aquela informação que eu disse para você, olha, esse menino que está te ajudando aqui, ele já foi meu paciente. Quando garoto, ele me consultou num dos consultórios que eu tenho. Então, veja bem, é uma informação que eu estou passando para você agora e é interessante porque daqui a um mês você volta para me fazer outra entrevista e eu vou perguntar, cadê aquele menino que me consultou? Isso entra então no seu hipocampo. Mas depois você dorme, há um trabalho de memorização, engavetamento feito lá no seu cérebro enquanto você dorme, e a informação é distribuída para várias áreas do cérebro.
onde que é o meu consultório, que tipo de consulta que eu faço, o pessoal que trabalha com você, qual deles que já me consultou. Então você está arquivando em gavetas diferentes, por ser menino, sexo masculino, consulta médica com neurologista, ele sofria de um determinado problema. Então, cada pedacinho você guardou num lugar do seu cérebro. Então, nós temos esses 3 níveis de estágio de memorização: de trabalho, de curto prazo e de longo prazo. Mas quais são os tipos específicos de memória? Primeiro, você tem uma memória episódica. Você assiste um episódio de uma novela. A nossa vida é cheia de episódios. Onde você nasceu, como você se chama, que dia que você nasceu, qual o nome dos seus pais, quando você estudou, que escola você estudou. Quer dizer, esses episódios dessa novela, tudo se refere à sua vida pessoal. Então, a memória episódica é uma memória da sua biografia. O doente com doença de Alzheimer perde a identidade, porque ele não lembra mais nada disso. Ele vai perder aquela pessoa que ele é, porque não tem mais, nem se ele olhar no espelho, ele sabe que aquela imagem é dela. Perde a identidade das memórias episódicas. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, percebemos que ela não conseguia mais dirigir. E ela dirigia muito bem, ela dirigia em São Paulo. E aí começamos a notar algum esquecimento também das tarefas diárias. E comecei a procurar médicos. E como todo iniciante nesse setor, procurei médicos errados. Até que um dia minha filha descobriu pela internet um lugar especializado. Porque quando você começa com um problema desse tamanho, você fica meio desnorteado. Aí, Clínica de Alzheimer de Campinas, sob o comando do Dr. Márcio Baltazar. Ele deu o primeiro diagnóstico certo para ela. E aí, depois do diagnóstico, ele sugeriu que ela participasse da pesquisa lá na Unicamp. Foi feito novas ressonâncias na Unicamp e os exames de rotinas para fazer a identificação dessa doença. Então, começamos o tratamento com o Dr. Márcio Baltazar. Depois de uns tempos, ele fechou a clínica, aí nós passamos a consultar com o Dr. Nubo, que confirmou todo o diagnóstico Alzheimer. Isso. O tratamento para essa doença qual é? Muito carinho, muito amor. Tem o tratamento medicamentoso, que é a rivastigamina e a memantina, sempre na dose máxima. Tem o apoio da família, mas muda toda a rotina, porque ela era a alegria da casa, é a nossa rainha. A minha memória está bem. Fisicamente eu emagreci um pouco, uns 10 quilos mais ou menos, porque não é só o cansaço físico, é o cansaço mental. Eu não procurei um especialista para saber a minha memória. Acho que não devo procurar, não, porque por enquanto não está falhando. Mas se precisar também eu vou procurar. Olha, hoje a leitura é tudo na internet, então eu sou um pouco atualizado. Eu gosto de jornais, G1 eu vejo pela internet, tudo pela internet, então leio sim. E gosto de assistir bastante notícia. Procuro não parar, caminhada todo dia, exercício físico. Envelhecer não significa necessariamente esquecer. As pessoas podem envelhecer de forma saudável e manter-se com a sua capacidade cognitiva plena
até os 90, quem sabe até os 100 anos. O que faz essas pessoas chegarem até essa idade com uma capacidade cognitiva plena vai depender muito das doenças que essa pessoa tem. Algumas doenças ela predispõe quadros demenciais, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes, depressão. Existe também um fator genético aí hereditário, mas acho que alguns pontos são importantes falar pensando em como manter uma boa memória, né? O que os estudos mostram, não existe medicamento para prevenir essas doenças, mas existem alguns comportamentos que podem ajudar a prevenir. Por exemplo, os estudos mostram que pacientes com maior nível de escolaridade ou que se mantêm ativo cognitivamente, aprendendo, eles parecem que têm uma menor taxa, uma menor chance de desenvolver essas doenças, né? Atividade física, vários estudos mostram que a atividade física correlaciona-se com prevenção, não só com prevenção dos quadros demenciais, mas também como tratamento dos pacientes que já têm um diagnóstico de perda de memória, né? Eles colaboram para que esse paciente mantenha-se ainda por mais tempo preservando a sua memória e mantendo a sua autonomia. Mas nós temos uma memória semântica. Quem foi que inventou o telefone? Quem foi que inventou o rádio? Quem foi que inventou a televisão? Qual foi o primeiro programa que passou na televisão brasileira? Isso é conhecimento, isso é sabedoria, isso você adquire com o tempo, estudando, lendo, pesquisando, é a chamada memória semântica. E por fim, para não me alongar muito, nós temos um grupo de memória chamado memória de procedimento. Andar de bicicleta, andar de skate, costurar, tocar um piano, tocar o violão. Então, são procedimentos. O primeiro paciente que eu conheci com doença de Alzheimer, que não lembrava mais nome de ninguém, nem do seu endereço, ele era alfaiate. Mas os procedimentos de alfaiate persistiam. Então ele cortava o pano, ele riscava a camisa, ele sabia onde pregar o botão. Então, quando você vai visitar uma clínica, uma casa que cuida de doentes de Alzheimer, eles estão treinando que tipo de memória? A de procedimentos, porque a episódica e a semântica, eles não têm mais competência para guardar. Uma pergunta que você fez: em que data a gente começa a perder as memórias? Eu disse, vou repetir, é opinião minha, a gente não perde memória, perde neurônios. E nós 4 que estamos nesta sala, a partir dos 18 anos, preste atenção, nós estamos perdendo 100 mil neurônios por dia. Por quê? Porque não põe em uso. Você já cantou hoje? Você já dançou? Você já leu um livro? Você esteve no shopping? Você dirigiu? Buzinou no sinaleiro? Cumprimentou um amigo? Mandou mensagem pelo WhatsApp? Se você não fez, perdeu aqueles neurônios. Faça favor de manter o cérebro em atividade. Esse é o segredo. Uma vez, numa entrevista de televisão, me perguntaram como deve ser o exercício para a memória. Eu disse que é numa palavra só, prazer. Tudo que você fizer com prazer, você vai guardar. Tá, nossa, o que eu posso dizer? Tá dado o recado, muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente encerra por aqui o Momento Saúde, sem palavras.